É. Muito bom, hein, Natália? Muito bom, divertido. Por isso, na hora da paquera ou até uma entrevista de emprego, é muito importante conhecer a linguagem corporal. Você sabia que 65% da população fala que 65% de tudo que a gente fala é dito pelos nossos gestos, pela né? nossa postura, a Isso. verdade é essa, né? E quem vai nos ajudar nesse momento para explicar sobre essas expressões corporais é o Alessandro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, eu vou fazer já uma expressão para você. Sim. E eu quero que você me diga Perfeito. que expressão, o que representa isso. Eu posso levantar aqui agora? Na verdade, é um improviso aqui, mas ok, obrigado. Desde que eu não levante do seu lado, né? Então, por exemplo, Alessandro, você está conversando comigo e eu faço assim. Olha, Elbert, ali tá dando indícios, demonstra que você tá um pouco resistente. Agora você abriu, você está disposto, você está ereto, então dá indício que você... Talvez, ali dá uma interpretação que você tá um pouco desleixado, ou você tá matuto, você tá estudando, quer dizer... Tudo que a gente faz com o nosso corpo, além do que é verbalizado, como a Natália colocou, comunica. E tem que ter uma convergência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Aquela máxima de que não faça o que eu faço, não faça o que eu falo, mas, quer dizer, esqueci o jargão, mas enfim... É importante que a gente tenha essa convergência e a gente observe. Não faça o que eu faço, faça o que eu faço. Isso. Ou seja, o que a gente está demonstrando é o que está sendo comunicado e não necessariamente as palavras que saem da nossa boca. Dá para descobrir quando uma pessoa está mentindo? É complicado essa resposta, porque seria injusto eu chegar e falar para você, afirmar 100%, você está mentindo. Talvez você dê indícios que tem elementos de criação. Existe uma área do conhecimento chamada programação neurolinguística, que estuda o funcionamento do cérebro. Então, dependendo da forma como você faz, do olhar para onde você olha, você está dando indício que você está criando ou você está lembrando de algo acontecido. Então, se eu estou criando, há indícios de que eu estou mentindo. Agora, nunca é 100%, você está mentindo. Mas é dizem que complicado o você próprio afirmar. inconsciente da pessoa, quando a pessoa mente, o inconsciente dá alguns sinais. Ele dá sinais. Olha pro lado, Sim. Então não consegue olhar nos olhos. Qual é o sinal mais aparente? O olhar. É o olhar é Eu expressivo. quero que você me explique. Eu vou fazer um olhar aqui agora. Dá pra fechar aqui tudo. Hoje eu tô pegando todo mundo de surpresa, mas é assim mesmo. Vou fazer um olhar aqui, assim, por exemplo, uma expressão tipo assim, doutor Alessandro. O que eu poderia estar dizendo com os meus olhos, desse olhar fixo? Que você tá com bastante atenção, a informação está sendo aprofundada no ponto de vista de percepção, de recepção de informação. É um olhar expressivo. Agora, é o seguinte, eu vou pedir para o senhor fazer todos os olhares possíveis para a gente entender quais expressões eles conseguem nos passar. Doutor, o senhor que vai ser o ator agora. Pois é, olha só, imagina eu chegar e falar que eu estou feliz. Desse jeito não dá pra ser, como. não é verdade? Ou eu estou alegre. Eu demonstro o tempo todo a minha emoção. Minta pra mim, com o olhar. Olha, tá vendo a olhada que eu dei? Olha, Elbert, talvez aquilo não aconteceu. É uma forma... O olho desvia. Ele desvia. E aí entra as extremidades. Dependendo da extremidade que você olha, ali ou você está criando ou você está lembrando. Quer dizer, algo aconteceu. E aí você demonstra... E na hora da paquera, o que é importante na postura? A reportagem corporal. que acabou maravilhosa. foi interessante, né? Mas ali, do ponto de vista de comunicação não verbal, o principal é o que a gente chama de bolha territorial. É o território. A gente não pode invadir a bolha do outro. Ou seja, quanto maior o grau de intimidade, mais próximo estão os corpos. Então, às vezes, numa paquera, a pessoa que tem o hábito, que a gente chama de sinestésio, né? É aquele que tem o toque, ele é muito forte no toque. Na programação neurolinguística, inclusive, explica a questão do toque e a comunicação não verbal. Então, às vezes, a pessoa, o outro, ele não está sensível ao toque. E aí, na paquera, o tempo todo, a pessoa está encostando. Quer dizer, essa observação, ela tem que ter. E a postura, o tempo todo, E a segurança, né? Tem alguma dica para mostrar segurança? O corpo ereto. Não tem jeito de você estar encolhido sendo convicto. A palavra-chave é a convicção. Na sua atitude, você tem que estar convicto. E na paquera, eles falaram sinceridade, eu trocaria. Não é sinceridade, é a naturalidade. Ali, às vezes, a pessoa na conquista, ela tá... É artificial. E aí o outro percebe. É comunicação não verbal.
tem essa comunicação para a paquera, nos ótimos exemplos da reportagem, mas tem a comunicação também na hora do emprego, né? Perfeito. A busca pelo emprego, a posição, o jeito de falar, essa expressão, como deve ser essa expressão, como a pessoa deve falar com o corpo no momento que vai conquistar o emprego. Primeiro, a postura, como eu falei, é ereta, então ela serve para qualquer momento. Ela tem que estar com o semblante aberto. Ela tem, é o que a gente chama de sorriso na voz. O que é o sorriso na voz? A gente indica que a pessoa demonstre bom humor. Ah, mas eu não sou tão bem-humorado. Não necessariamente você pode dizer sereno. E o semblante, ele tem que estar aberto, o olhar tem que ser expressivo. A voz também não pode trepidar, né? Não pode. Tem que demonstrar convicção. E aí, gente, é treino, não tem outra forma. Você tem as técnicas. No curso de oratória, por exemplo, que a gente trabalha lá na UNA, o tempo todo a gente enfoca isso. Nós temos que ter cuidado com a nossa forma e com o nosso corpo. Tem uma outra expressão também, Leonardo, Alessandro, me perdoa, que é muito comum da gente ver no dia a dia, que é a pessoa fazer isso aqui, ó. Né? Demonstra que você está ou entusiasmado com algo que está por vir, ou análise. Você está analisando também alguma coisa. Um outro detalhe, né? Estralar os dedos. Isso eu faço muito. Tá vendo? É muito comum. A gente nervosismo? tem que ter... Pode ser, há indícios, pode ser nervosismo. A gente nunca, como eu falei, pode falar, é isso. Não, às vezes você tem um mau hábito, por exemplo, de instalar. E não necessariamente toda vez que você vai instalar, né, instalar os dedos, você está demonstrando aquele tipo de informação. Agora pode demonstrar sim nervosismo. E quando a gente percebe que a pessoa não está com muita paciência de ouvir o que a gente está falando, quais são os sinais que ela dá? Primeiro, ela deixa de te olhar. Ela desvia o tempo todo. O corpo também. Ela começa a abrir a boca de sono. Com certeza, o assunto está enfadonho, tá tendo algum tipo de fadiga na comunicação. Tem uma outra que eu faço no dia a dia, eu vou me levantar novamente. E o meu microfone soltou aqui, vou colocar, mas vai dar tudo certo aqui agora, no final. Por exemplo, a pessoa está falando comigo, eu falo assim, então tá. Ok? Então tá, ok. E saio. Assim, sabe? É normal, na correria que a gente tem no dia a dia, a minha cabeça tá coçando sempre. Tá demonstrando, de uma certa forma, pela sua agenda, um certo desinteresse. Mas pra quem está vendo isso? O que representa? Exatamente isso? Eu tô desinteressado com o que você quer me falar? Ele não está, naquele momento, você não está sensível a conversar, porque às vezes, eu preciso conversar algo que seja importante, eu preciso de atenção, eu preciso de um momento que você me priorize na comunicação. Se eu vejo, eu olho, eu também tenho que ter, né, um bom senso de achar, olha, eu não posso prosseguir. Isso acontece muito, por exemplo, nas relações trabalhistas. Você precisa resolver algo com o seu chefe, né, com o seu líder, e ele não está num momento sensível para conversar aquilo. Tenha calma, tenha paciência, espere um momento. Qual a melhor postura para conversar com o chefe? Essa é boa, hein? Olha, primeiro, a gente tem que estar com o corpo sem estar cruzado. Não pode tremer, não pode ficar nervoso. Tremer como é que também faz? não há necessidade. Mas tem muito chefe bravo por aí. Ele tem, e você tem que entender as características dele. Então, às vezes você não vai falar coisas que poderiam ser prejudiciais. O chefe, por exemplo, líder e chefe, odeia ouvir problema. Quer solução, né? Ele quer solução. E as pessoas só chegam com problema. Então elas têm que chegar, olha, existe uma situação que ela precisa ser resolvida e eu tenho já uma possibilidade de solução. Isso já ajuda consideravelmente na hora da conversa. Com certeza. Olho no olho, Alessandro, representa sempre a sinceridade? Depende, porque tem uma outra realidade que são as questões culturais. Por exemplo, se eu estiver lidando com orientais, os orientais, eles já não veem com bons olhos o olhar nos olhos, porque ali demonstra que você está invadindo uma privacidade dele. Então, também as questões culturais é importante que a gente conheça um pouco. Tem uma questão também, do aperto de mão. Eu não aguento quando eu aperto a mão de alguém e aquela mãozinha assim, molinha. A gente chama de mão de peixe morto. A gente tem que ter cuidado muito no toque. Não pode estrangular a mão da gente também. Também o macho man, eles chamam de macho man, o alicate. Isso. Tem muito homem para demonstrar que ele é forte, Não, gente, tudo é uma suavidade. Olha,
É firme, sem apertar, sem demonstrar falta de energia. Esse que você demonstrou, do peixe morto, é falta de energia. Quer dizer, eu não tenho preocupação com o outro. A gente pode considerar que isso seria uma mensagem direta? É uma comunicação não verbal. Tem uma outra questão também, Alessandro. Por exemplo, pegando um gancho disso de pegar nas mãos, encostar. Por favor, porque eu vou... Isso. Aquela pessoa que conversa, ó, até meu ponto tá caindo aqui. Conversa e faz assim, conversa com a pessoa achando que pode encostar, escorar. Ou se não conversa assim, sempre encostando, pegando na outra pessoa. Esse, às vezes, é um ponto de conflito entre pessoas, amizades ou casal. A pessoa que a gente chama na neurolinguística, ela é mais visual, ela evita o contato físico. O sinestésico, por exemplo, ele precisa pegar, ele precisa tatear, ele não consegue conversar. Então, quando você tem uma comunicação, um visual com o sinestésico, ali às vezes cria um choque. Agora, eu sou sinestésico e sei que você é visual e que você não tem... Quer dizer, eu não vou invadir a sua bolha, eu tenho que fazer um exercício para evitar o contato físico. Agora não tem sinestésico pior do que sinestésico fumante. É verdade. E aí você tem outros elementos que ainda prejudicam. Alessandro, agora eu vou complicar a sua vida. Perfeito. Eu quero que você faça uma análise da minha pessoa durante esse período que nós conversamos. Que análise que você faz do Elbert? Olha, eu também vou querer depois. Uma pessoa com muita energia, dinâmica, com reflexo, tanto do ponto de vista de construção de discurso, que é o seu texto, e o compartilhamento dele, perfeito. Um ótimo comunicador. Obrigado. Minha vez agora. Você também, mais suave, Natália. Você está mais suave. São características um pouco diferentes, mas aí você tem a questão do feminino, do que é bonito e que deve ser apresentado. Existe um modelo mais masculino e um mais feminino. Ainda bem, né? É um casamento muito bem-vindo. Tem uma outra situação, por exemplo, neste momento eu estou sentando bem pertinho aqui da ponta do sofá, pela questão da postura. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui para trás, me encostar e fazer assim, ó, né? Tô na casa da praia. Exatamente. Aí a situação está muito confortável. Se eu tô, por exemplo, numa negociação, para mim, quando você tem essa postura, eu posso ter benefícios. Porque o que você assimilar de informação, você, de uma certa forma, tem controle da situação. E na negociação, fazer com que você tenha essa percepção de controle é positivo. Eu posso ter pontos positivos a meu favor. Na sala de aula também acontece algumas coisas assim. Tem alunos que chegam, sentam, pegam a cadeira da frente, põe o pé em cima. Você tem duas situações. Esse sinal de desleixo. E eu vejo alunos que eles acham que estão na casa, numa poltrona, sozinho, e colocam o pé em cima. Isso, do ponto de vista de percepção, de recepção de informação, é prejudicial, porque ele está desleixado. Então, a boa postura ajuda a gente a aprender melhor. Isso. E principalmente, eu sempre falo com meus alunos, para eles trocarem de lugar ao longo da aula e do semestre. Às vezes a pessoa, ele chega, somos muito territoriais, então eu chego, eu sento, eu sei que tem a segunda cadeira à esquerda é do Alessandro. Eu fico o semestre, eu fico anos ali. Tem gente que às vezes falta. Eu sou assim, é interessante que os colegas chegam e nem sentam, que parece que tem uma entidade ali. Isso, do ponto de vista de informacional, de busca de informação, é ruim, porque só tem um lado do cérebro sendo estimulado. No curso de oratória, por exemplo, a gente fala: orador, transita pelo ambiente, tome posse, porque você está estimulando o cérebro das pessoas de forma mais geral. Alessandro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um aperto de mão amigo e sincero. Sincero, é isso aí. Obrigado. Obrigado.